Olá pessoal, mais uma boa semana para vocês, para todos nós, tá? Estamos iniciando então mais uma aula, tá? Vamos ainda continuar, vamos revisando aí um pouquinho da nossa atividade passada, né? Que foi a atividade 10, onde eu pedi que vocês digitassem lá o nome de um aluno, né? Vamos colocar aqui Bill, né? E qual foi a nota do Bill? Primeira nota do primeiro bimestre foi 4, né? Então ele foi aqui, o resultado do Bill ele foi reprovado no primeiro bimestre. Então o que acontece? A gente trouxe aqui para vocês, então, um dos exemplos, né, que a gente colocou, em relação também, trabalhando com o se e o se não, onde lá a gente trouxe a informação de tudo que o número que for abaixo de 50, se o número for abaixo de 50, o aluno estaria reprovado. Se o número fosse maior do que 60, o aluno estaria aprovado. Parabéns, você foi aprovado no primeiro bimestre. Se não, se o número for maior ou igual a 50, né, o aluno estaria em recuperação. Repare que aqui ele não está seguindo uma ordem. Por que ele não está seguindo uma ordem? Né? Porque aqui quando você vai fazer a execução do código, muitas vezes ele pula essa etapa do 60 e vai fazendo uma execução repetida da operação de 50. Então o que eu fiz? Eu inverti a posição de 60, coloquei antes do 50, de maior ou igual a 50, para que a operação fosse analisada de uma forma mais ampla, tá? Onde menos de 50, se o número for menor do que 50, ele vai parar ali menor do que 50. Então, de 0 até 49, fez uma execução. Verificou, o aluno foi reprovado. Se eu tivesse colocado somente aqui maior ou igual a 50, estaria em recuperação, certo? Teoricamente, ele teria que analisar que de 51 até 59... até 60, né, melhor dizendo, os alunos estariam em recuperação. Eu só inverti a posição para que ele já fizesse a análise do maior do que 60 antes do que maior ou igual a 50. Tá certo? Só fizemos essa modificação aqui. Tá? E agora, o que vai acontecer? Ainda trabalhando em cima do se, né, dessas operações do se e se não, para que vocês possam entender com mais tranquilidade as operações condicionais. Tá? Eu vou vir aqui e vou trabalhar aqui a opção do inteiro, tá? Para que novamente trazendo um pouco mais, trabalhando com os números, né? Vamos colocar aqui idade, tá? Novamente eu vou trazer aqui a opção de idade, porque fica mais fácil para a gente entender essas lógicas de maior ou igual, né? Fica mais interessante a gente conseguir conciliar isso e entender a função do se e o se não, tá? Então nessa operação inteiro, idade. Eu vou trabalhar aqui idade. Então, eu vou colocar aqui um escreva. Eu vou colocar aqui abre aspas, qual a sua idade? Então, qual a sua idade? Vamos colocar aqui dois pontos. Não precisa de dois pontos. Dois espaços aqui direto e fecha, tá? Eu vou trazer aqui agora um leia. Então, eu vou trazer o leia e vou dizer aqui idade. Tá? Então, essa é a informação que eu estou puxando. Se eu executar o código, qual a sua idade? 51. O programa foi finalizado. Por quê? Porque ainda não tem nenhuma condição sendo trabalhada aqui. Agora, eu vou executar as informações que eu quero. Então, se idade for menor, vamos colocar aqui, menor do que 12, então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um escreva que vai trazer a informação. Escreva, você é uma criança. Então, essa é a condição que eu coloquei aqui para poder trazer a informação. Então, se a idade for menor do que 12, você é uma criança. Certo? Vou colocar aqui
a condição. Então, essa condição eu fiz. Se eu executar aqui, ó, idade 12 ou 11, né? Então, você é uma criança. Se eu colocar aqui 12, você vai reparar que não vai trazer a informação você é uma criança. Por quê? Porque eu coloquei menor do que 12. E se eu colocasse aqui menor ou igual a 12? Então, dependendo da condição. Se eu colocar 12, você é uma criança. Agora, se eu executar e colocar aqui 13, não vai trazer, porque não existe nada acima do 12. Tá? Então, eu vou criar aqui novamente a condição. Só que aqui está faltando as coisas que eu preciso determinar. Faltou as chaves, porque eu quero trabalhar aqui agora outras situações. Então, eu vou vir aqui e vou fechar a chave. A gente não pode esquecer que uma chave abre, uma fecha. Uma chave abre, uma fecha. Novamente, abriu e fechou, certo? Nas condições do se. Para que a gente possa repetir novamente a operação de um novo se, eu vou criar aqui um se não. Então, se a operação de idade for maior, não posso colocar igual, porque no caso já estou dizendo ali que menor que 12. Mas eu vou colocar aqui, eu vou apagar esse igual daqui do 12, que todos os números que forem de 0 a menos 12, né, no caso vão ser criança. Agora, se eu disser que todos que forem maior ou igual a 12, então vou colocar aqui novamente, vou fechar, abrir a chave, vou montar uma escreva e eu vou dizer, você é um adolescente. Repare como eu executei a informação e estou trazendo aquilo que eu estou querendo. Ó. Então, repara, eu vou até colocar aqui organizar meu código, né, para poder ficar tudo certinho. Tá? Então, se a idade for menor do que 12, você é uma criança. Se não, se a idade for maior do que 12, maior ou igual a 12, você é um adolescente. Se eu executar aqui, novamente, se eu colocar um 13, você é um adolescente. E se eu colocar aqui, eu vou mudar essa frase aqui também. Vou colocar uma outra situação. Novamente, vou aproveitar aqui e fazer uma cópia, né? Para poder ficar mais fácil para mim. Mas eu tenho que mudar. Agora eu vou fazer em relação ao 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18, você é um adulto. Então, essa é a informação que eu vou colocar aqui. Tá? Adulto. Se eu vier novamente, então, se eu colocar aqui 18, olha, repara o que aconteceu aqui, ó. Ó, então, novamente, trouxe a opção do se aqui, ó. Então, se não, se ó, aconteceu aquela situação que a gente aconteceu na atividade anterior. Tudo que for maior do que 18, ele não está interpretando como adolescente. Ele ainda está puxando como base a idade de 12 anos. Então, veja bem, tá? Então, como é que eu vou poder selecionar? Ah, professor, se você experimentasse colocar só o se, olha só, se eu colocar só o se, ele vai executar, tá? O código ele executa, colocar 18. Só que ele vai puxar as duas informações, tanto adolescente como adulto. Então, para que eu possa solucionar de um jeito até mais simples, mais fácil, eu apenas inverto a posição desse se maior ou igual a 18 para colocar ele acima do 12, para que ele possa fazer uma correção da verificação. Então, eu vou recortar ele aqui, vou colocar ele aqui abaixo e vou dar um colar novamente. Então, você está vendo que eu inverti as posições dos itens? Se eu colocar aqui 18, você é um adulto. Ó, viu que ele reparou que ele fez a leitura até o 18? Se eu colocar agora a leitura com 12, você é um adolescente. Ele continua fazendo a verificação normalmente para mim. Eu só inverti as posições para que o código possa ser executado. Tá certo? E, como uma outra sugestão, então, se a idade for menor do que 12,
é uma criança. Se não, se for maior ou igual a 18, é um adulto. Se não, se for maior ou igual a 12, é um adolescente. E se acontecerem de a pessoa não colocar zero, né? Vamos colocar aqui uma opção. Então, se não, né? Se não, vamos colocar aqui não, se, vamos colocar aqui uma opção, idade for igual a 0. Então, se eu colocar aqui, vamos supor, idade igual a 0. Você reparou que eu coloquei 2 igual? Porque é assim que ele vai poder identificar, tá? Então, eu vou abrir aqui uma condição e vou colocar aqui o escreva. Você é um bebê. Poxa, mas professor, ficou meio ilógico essa parte aí, né? Vamos colocar esse acento direito aqui, que senão não vai dar certo, né? Então, fechou. Ficou meio ilógico. Calma que você vai entender o porquê. Então, se eu colocar 0, você, ó, tá vendo como é que é a informação? Ele não interpretou como o bebê. Ele interpretou como uma criança. Então, como eu solucionar isso? Novamente, eu trago a informação e mudo o seu posicionamento, tá? Eu vou mudar o seu posicionamento e vou colocar ele aqui, vamos supor, aqui antes do 18. Então, repara, ó, se eu colocar aqui executar, 0. Ixi. Não fez. Ainda não fez. Vamos mudar de novo a posição? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui acima da idade. Então, vamos colocar aqui de 12 anos. Então, ó, eu mudei novamente a posição. Se colocar 0, ó, tá vendo? O que aconteceu aqui? Porque aqui eu inverti, ainda continua as opções aqui, só que o se não tá aqui em cima. Eu tenho que tirar ele daqui, a inicial é sempre com se, as próximas a gente vem com o se não. Tá? Porque aí a condição está sendo trabalhada da maneira correta. Então, ó, se eu vier executar o código, você é um bebê com 0. Tá certo? Se eu executar aqui, ó. Se eu executar aqui, opa, peraí que ele está trazendo a informação de outra atividade aqui, tá? Então, se eu executar aqui a opção do código, vamos colocar 1. Né? Se eu bater o Enter, você é uma criança. Tá? Então, são relações, são itens que eu estou trazendo para que vocês possam compreender como fica esse funcionamento do código. Tá certo? Mudanças de posição ajudam para resolver problemas no código, tá? Fiquem bem cientes com relação a isso. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula. Até a próxima!